Olá, boas-vindas para mais um episódio do Take 5 Lounge, a série de videocasts do grupo Take 5. Eu sou Elaine Rezende e te convido a assistir aqui com a gente a esse novo episódio que se chama Customer Experience, o valor além do preço. Vamos nessa? Bem, para todos se localizarem, eu sou Elaine Rezende, eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos, olhos castanhos, e eu tô aqui do meu lado com a Mônica Gaspar. Oi, gente, prazer estar aqui. Eu sou morena também, de cabelos médios, castanho escuro também, olhos amêndoa e uso óculos. E eu também tô com a Amanda Falquete. Obrigada por estar aqui, pelo convite. Sou uma mulher branca, de cabelos loiros curtos, olhos castanhos, estou vestindo uma blusa preta. E o Eric Pinatti. É muito bom estar aqui com vocês. Eu sou um homem branco, de cabelos raspados, pele branca, estou com uma camisa branca também e um blazer preto. E barba. E barba também, verdade. E bom, deixa eu apresentar agora as experiências aqui dos nossos convidados. Eu estou com a Mônica Gaspar, que tem mais de 20 anos de experiência em inovação, em marketing, em programas de Customer Experience, especialmente em empresas de telecomunicações. Muito obrigada, Mônica, pela sua presença, por ter aceito o convite. Obrigada a você pelo convite, um prazer estar aqui nesse bate-papo com amigos queridos e profissionais super competentes nessa área. Falar sobre o tema é uma delícia. Obrigada. Obrigada a você. Estou aqui também com a Amanda Falquete, que tem mais de 10 anos de experiência em gestão de projetos CX, branding, marketing e consumer insights, já tendo trabalhado em grandes empresas como a Via, como a Claro, atualmente responsável aí pela área de CX no Grupo Boticário e embaixadora da marca também. Então, Obrigada por estar aqui com vocês, tá? Uma delícia aqui reencontrá-los e falar desse tema. Obrigada, Amanda. E também convidei aqui um amigo de longa data, trabalhamos juntos na Claro, é o Eric Pinatti, que tem mais de 10 anos de experiência na área de estratégia, marketing, atendimento ao cliente, customer experience, né? Já trabalhou na Claro, trabalhou na Vivo, hoje responde pela área de centralidade do cliente no Bradesco e é coautor do primeiro livro de CX do Brasil, que é Experiência do Cliente na Teoria e Muita Prática. Muito obrigada também, Eric, pela sua presença. Eu que agradeço e já está sendo uma experiência ótima compartilhar aqui com pessoas que gostam tanto de cliente e fazem com que as empresas vão nesse caminho de evolução diariamente. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Experiência do cliente é a experiência que o cliente vai ter ao se relacionar com a nossa marca, com o nosso produto, com o nosso serviço. Então, no fim das contas, a gente fala que a experiência do cliente é qualquer oportunidade que a gente tem de se relacionar com ele nesses tais momentos da verdade, como algumas empresas costumam chamar, que é quando acontecem essas interações. E eu queria discutir um pouquinho com vocês como é que as empresas das áreas em que vocês atuam, que vocês têm mais experiência, podem trabalhar o CX de uma forma estratégica para melhorar esse relacionamento e fazer com que as pessoas se sintam mais satisfeitas e felizes ao se relacionar com esses produtos e esses serviços. Posso começar contigo, Mônica? O que você acha que a gente pode explorar como empresa? Então, você bem colocou, né, que são todas as interações e contatos que o cliente tem com a marca, com os produtos e serviços, é isso mesmo. E antes até você colocou que nós todos, enquanto pessoas, temos diariamente milhares de experiências dessas, porque somos consumidores potenciais da padaria, da farmácia, do supermercado. Então, eu acho que o que acontece é a gente tem que estar, primeiro, muito atento aos sinais do cliente, tem que estar ouvindo, tem que estar vendo e analisar toda essa jornada, desde o momento quando ele tem essa necessidade, essa dor, às vezes, que às vezes, né, já é uma coisa que está sofrendo, que está incomodando, e ele parte para a procura e a pesquisa de qual empresa, qual produto ou serviço é adequado para ele. Então, ele passa por todo um caminho, né? Esse período da dúvida, depois ele vai fazer um discovery, eventualmente buscar mais informação, perguntar para amigos, estudar alguns materiais, até a compra. Algumas empresas param aí, comprou, esqueci do cliente. Importantíssimo dar continuidade a essa jornada, porque essa relação está apenas começando.
Senão é aquela história, enquanto eu sou prospect é tudo lindo, maravilhoso, virei cliente e me esqueceram. Então vem aquela dissonância, aquela angústia, né, a frustração do cliente. Então a gente tem que continuar essa relação, a gente tem que buscar relações duradouras, maduras, e isso realmente pode ser decisivo, às vezes, numa escolha de compra de um cliente, quando ele perceber que essa empresa realmente, né, o que ela diz, o que ela faz, ela promete entrega e ela está preocupada com você durante toda a jornada. E tem oportunidade em todos os lugares, né? Em todas as frentes, né? Desde antes, né? Quando ele ainda está pesquisando até, e principalmente, eu diria, depois que ele topou, né? Experimentar, né? Nosso produto, nosso serviço. O que vocês acham? O que você acha, Amanda, na área de higiene, de cuidados pessoais? Acho que a Mônica trouxe um ponto importante aqui, que é a gente conhecer muito bem o cliente, né? E querer ouvir ele de verdade, porque a gente, né, ele tem muitas interações, ele vive muita coisa com a marca, com a empresa, mas de fato eu quero saber, né, o que ele precisa, qual que é a necessidade dele, o que encaixa na vida dele e qual o residual que fica disso, né? De tudo que ele vive com a gente, o que fica de resíduo. E aí fazer adaptações. Eu acho que o mais difícil é a gente olhar para dentro de casa, ouvir, entender o cliente e trazer para dentro de casa fatos, né? Fazer processos funcionarem de acordo com essa necessidade. Porque senão fica essa dissonância, né? A gente pode ouvir, entender, mas não atuar. E a gente, como área de CX, eu acho que tem esse papel mesmo de fazer os processos se adaptarem a essa necessidade do cliente. Claro que chegar num equilíbrio do que é bom para a empresa também, né? Que a gente, né, tem esse lado, mas fazer o equilíbrio do que o cliente precisa com o que a empresa precisa. Então, a gente, como CX, tem esse papel aqui de fazer tudo isso se equilibrar. Muito legal. Muito provavelmente o CX ele é um catalisador de transformações, eu costumo pensar. Desde a comunicação dirigida, a criação de produtos, canais, porque quando a gente escuta de fato o que o cliente está falando, a gente vê oportunidades de alavancar negócios futuros e manter esse cliente por mais tempo, né? No setor bancário, você tem um cliente que às vezes vai passar a vida inteira dele se relacionando com você. Então ele vai conquistar a primeira casa, vai comprar os bens dele, vai possibilitar o dia a dia dele acontecer. Então, quando a gente escuta o cliente e transforma em plano de ação, de forma estruturada, a gente vai modificando um processo, vai entendendo que talvez tenha algum produto que precisa dar um próximo passo de inovação e, com isso, de fato, agregar valor na vida de quem está utilizando os serviços. E quando agrega valor na vida da pessoa, com certeza isso vira resultado financeiro, vira, no pé do balanço, ele vira resultado, vira lucro, né? Sim, No pé do balanço. eu acho super importante para quem está começando a entender essa área de CX agora, é que o cliente ele não vai enxergar o marketing, a logística, né, o serviço X, ele vai enxergar a empresa, a marca como um todo. Então, a gente tem essa obrigação de cuidar de todos os pontos, né? E ligar esses pontos para que o cliente entenda que aquilo é um conjunto, né? E que a experiência dele com a marca como um todo vale a pena para ele, é vantajosa para ele. Até pegando esse ponto da Amanda, eu que tenho também vivência pelas áreas de inovação e CX, é totalmente isso. Eu acho que são áreas cross dentro da companhia que estão ali conectando, né, para uma experiência melhor, para uma entrega melhor. Porque isso, não interessa se eu quis devolver e eu liguei no call center e não me deram o código de devolução. A empresa não aceitou o processo, não estava escrito. Então, fica aquela pecha, né? Então, se todas as áreas estão unidas. E eu acho que essas áreas, tanto de inovação quanto experiência do cliente, têm uma missão até de terminar com silos, porque acaba que às vezes fica muito oscilada a empresa e verticalizada. Então, acho que essa visão horizontal, de todo mundo olhar com o foco do cliente, né, permite uma experiência mais fluida e duradoura, né? Muito legal você ter falado isso, o foco do cliente. Eu lembro que na antiga NET, né, que hoje é Claro, a gente falava muito disso, né, que era se colocar no lugar do cliente, calçar os sapatos do cliente e ter o foco do cliente, não no cliente, né? Então, olhar com o olho dele, né, com as experiências e as vivências dele. Muito legal. E até o que vocês trouxeram aqui, achei bem interessante, faz até um contraponto com outro episódio do Take 5 Lounge, quando a gente discutiu dados, que é o que a Amanda estava falando, sobre aproveitar, né, o máximo possível das informações que são geradas nesses encontros, nesses momentos da verdade e trazer para dentro de casa de uma maneira estruturada e o que o Eric falou, catalisador de transformações, né, o catalisador de mudanças. Porque a partir dessa análise, de uma forma organizada, a gente consegue tomar uma ação,
né? Mudar alguma coisa. Senão fica um monte de experiências acontecendo, informações chegando para dentro da empresa e ninguém fazendo nada com isso, né? Então precisa ter essa visão. Aquela paralisia dos dados, né? Tem um monte de dados, mas não tem nenhuma ação sendo gerada. Exato. E talvez seja o grande desafio de instituições do porte, né, grande, que é você tem muita informação sobre o dia a dia do cliente, e o cliente tem uma expectativa que isso melhore a experiência dele, porque se não melhorar a experiência dele, ele acha que está num ponto não tão benéfico, né, dessa balança. Exato. Eu acho que isso é uma grande até vantagem competitiva. A sua vantagem competitiva, a sua relação com o seu cliente, é que você sabe dele que o concorrente não sabe. Então, na realidade, o que você sabe? À medida que você junta, né, todo esse universo de dados que são lá os demográficos, os comportamentais, relacionais, né, qual o canal que ele mais gosta, qual o horário que ele interage, enfim, qual tipo de comunicação, mais próximo, mais distante. Se você devolve isso, você já está fazendo personificação, que é super importante na comunicação e no relacionamento. E sim, mostrando que tudo que ele falou para você analisou, retribuiu, tá devolvendo. Isso é uma comunicação também relevante, né? Para ajudar nesse link aí que você faz essa conexão. Muito provavelmente ele não vai nem perceber. Ele vai só achar que está caindo perfeitamente para ele, né? Então foi algo que aconteceu e que, poxa, eles falam o que eu quero ouvir, que incrível. Mas tem um ponto muito legal dentro do CX, que é a hora que a gente está construindo jornadas, mapeando as jornadas ou criando um novo produto, é trazer o cliente para fazer isso junto. Então, é a cocriação, né? De fato, o foco do cliente fazendo junto com você lá dentro. Explicando como é a vida dele, qual a expectativa dele, em que momento tá bom, em que momento não tá bom. Isso. E o que a gente precisa mudar. O foco do cliente. Esse é o foco do cliente. Então, a cocriação, ela faz parte, né, bem forte do processo de CX. Acho que é muito rico. Cada vez mais eu tento trazer isso pro dia a dia. Você trabalhou muito tempo com pesquisa, né? Então, você também tem isso na veia, né? Pensando em Brasil... queria fazer uma pergunta para a Mônica, que é super ligada, né? Tem bastante informação aí. O Brasil, ele tem potencial, né? A gente viu, até a Zendesk comentou numa pesquisa que eles fizeram, que 23,4% das empresas no Brasil são líderes em CX, versus uma média mundial de 14,5%. É relevante. Eles também comentam nessa mesma pesquisa que 83% das pessoas estão mais propensas, 83% das empresas estão propensas a resolver problemas no atendimento em menos de uma hora aqui no Brasil, o que demonstra aí uma eficiência no CX. O que você acha, assim, pensando em Brasil mesmo, o que faz a gente ter esse potencial, né? E aparentemente está muito bem já nos números em comparação à média, né? Então, o que eu acho que faz o Brasil ser assim? Primeiro, o Brasil tem dimensões continentais. Então, você vai para o Rio Grande do Sul, você vai para o Amazonas, as linguagens, os temas são muito diferentes. Então, e além disso, a gente tem muito imigrante aqui. Então, acho que a cultura, o fato do Brasil ser multicultural, de agregar, receber todas essas culturas, né? Tem os povos indígenas, enfim, temos muitos asiáticos, tudo, né? E a gente acolhe todo mundo muito bem. Então, acho que o olhar brasileiro, assim, acolhedor, de empatia, né? Essa questão super criativa, o brasileiro, né? Pensou em alguma coisa, acontece aqui, para o bem e para o mal. Está acontecendo neste momento. Gente, acontece uma notícia, ali a pouco tem 200 memes rodando, tem GIF, tem uma série de coisas. Eu acho que tudo isso, junto com o consumidor brasileiro, que sim, ele é exigente, e ele quer um bom atendimento, ele cobra das empresas, né? Então, eu acho que tudo isso são ingredientes para fazer com que aqui tenha a condição para que se forme essa cultura. Então, sim, nesse mesmo report, se fala do quanto que o Brasil já está no topo da pirâmide de maturidade, né? Pesquisa aí feita com executivos, enfim, do mundo, né? Uma pesquisa global e mostra isso. Então, essa questão mesmo também do First Call Resolution, né? Eu quero ligar, quero ser atendido, eu quero ser resolvido, que é isso. Não adianta você só ligar alguém e falar alô, um chat, e não ter resolução. Você desligou e não resolveu. Então, acho que tem a ligar e ser resolvido. E também a questão dos empresários começar a ver como que os programas de CX estão gerando retorno. Porque no final do dia também tem que ser saudável financeiramente. Então, assim, tudo que você faz para o cliente volta para você. Então, ele te indica mais, ele cancela menos, ele recompra mais, com uma frequência maior. Então, isso tudo ajuda a mostrar também para os empresários o quanto é saudável essa política, né? Criando nas mídias sociais um movimento, uma energia positiva, uma reverberação boa. Então, acho que tudo isso são fortes ingredientes para o Brasil continuar crescendo e ser líder nesse tema.
boas condições de temperatura e pressão. E vocês, o que vocês acham disso? Vocês acham que o jeitinho brasileiro também, né? A questão, minha opinião, a gente é muito aberto, né, ao outro, é muito empático. Eu acho que essa deve ser uma das razões pelas quais a gente tem esse cuidado também nos negócios, né, nas empresas. Eu acho que a gente tem uma questão de relações humanas muito forte, né? Então, isso acaba que reflete também dentro do negócio, dentro das experiências. Acho que a gente, como consumidor, tem vivido coisas agora que a gente não vivia antes e que fazem a régua subir também. Quanto mais a régua sobe, mais a gente tem que trabalhar para as experiências serem positivas, né? A gente estava falando aqui um pouquinho nos bastidores da diferenciação. Então, hoje, né, com e-commerce, com a digitalização, é muita concorrência. Então, de alguma forma, as empresas têm que se diferenciar. E aqui, acho que as relações, né, e a gente tem falado muito também de inteligência artificial, de tecnologia, de inovação, mas existe essa forte vontade do brasileiro de continuar tendo a humanização, né, de ter as relações humanas como uma vertente. Então, acho que isso é um ingrediente bem forte mesmo. Nosso favor. No banco, quando a gente fala de cliente, tem algumas coisas que foram sempre muito emblemáticas, né? Mas mais recentemente, com esse movimento de CX, a gente foi revisitar a nossa forma de falar. E esse novo posicionamento de falar que entre nós você vem primeiro é a materialização do CX. Porque, muito provavelmente, para o cliente, a gente vai ser sempre o primeiro, né? Sempre a primeira instituição que ele vai procurar. Então, não faz sentido ele não ser o primeiro entre a relação que temos com ele. Tem um desafio grande, ao mesmo tempo que é uma grande alavanca, o grande poder que tem do brasileiro ser muito relacional, a exigência dele é muito diferente de outros países. Então, ele quer ter um relacionamento tão bom quando ele precisar de um atendimento rápido, talvez daí sim um chatbot vai atender ele, uma inteligência artificial, mas quando ele precisar de atendimento humano, ele quer saber também que tem alguém ali que vai falar com ele, que vai resolver o problema dele, que vai ouvir, vai se colocar no lugar dele para resolver. Então, serve nos dois lados, né? Tanto, eu acho que é a grande força matriz que a gente tem ali que faz com que as coisas aconteçam, mas ela eleva a régua de forma constante. A tecnologia, ela não pode ser exclusivamente uma ideia para redução de custo. Ela precisa ser uma ideia de facilitação no relacionamento. Sim. Se ela tiver esse intuito, ela vai potencializar cada vez mais o relacionamento do cliente com a instituição. Total de acordo. E a gente, aqui no Brasil, está numa crescente, né? Essa questão dos investimentos em tecnologia, né? Espero que com essa cabeça, acho que a maioria das pessoas que trabalham com CX já tem essa cabeça, né? A tecnologia como um meio, né? E não meio não só de economizar, mas um meio de otimizar. E eu acho que uma outra coisa que é muito legal, que aí pensando aqui na minha área de atuação, né? Educação corporativa, treinamento, eu acho que o nível de educação do brasileiro está ajudando que a gente consiga também ter cada vez mais profissionais para trabalhar nessas áreas e profissionais qualificados. E aí, pensando na educação corporativa, né, eu acredito firmemente, né, que é um meio da gente conseguir continuar crescendo sempre, né, continuar aprendendo sempre. O tal do lifelong learning é uma realidade. E eu acho que pode parecer um pouco longe, mas não é. É verdade. Acho que hoje tem mais profissionais capazes de se colocar no lugar do cliente, conhecer mais sobre as dinâmicas do mundo corporativo por conta desse aumento do envolvimento com a educação. Para pegar a carona nesse seu ponto, eu acho que isso tem tudo a ver, é extremamente pertinente. Porque, por exemplo, você não consegue entregar uma boa experiência se os funcionários, se os colaboradores não estiverem engajados. Então, você tem que estar capacitando, mostrando a importância do tema, a experiência do cliente, diariamente, toda hora, no chão de fábrica, né, na barriga no balcão. Você tem que estar para as áreas técnicas, as áreas de suporte para atendente. Então, assim, e realmente, vê-se um investimento maior em capacitação individual. Eu acho que todo mundo está fazendo muito mais EAD, as pessoas estão aprendendo, estão lendo, temos aqui um coautor já, mostra que, enfim, escrever, colocar e compartilhar conteúdo é muito importante,
mas a capacitação individual e coletiva e corporativa é super importante, porque de nada adianta no escritório você desenhar uma estratégia linda, maravilhosa, se aquele atendente que tem que entregar, interagir com o cliente não vai estar capacitado, né? Não tem autonomia e condições. Então, para isso você tem que até dar uma capacitação que, assim, e não pode ser um roteirinho engessado, você tem que realmente treiná-lo, treinar com espírito crítico, porque ele tem que ir além, né? Às vezes para entregar uma experiência diferenciada, que é o decisor de compra, e às vezes em mercados comoditizados até, né? Sim. A gente fala que o sonho é que a área de CX não precisa existir, que, né, que o cliente esteja tão na veia de todo mundo que, né, já tem esse olhar em qualquer área, em qualquer cargo, em qualquer frente. Mas a gente sabe que ainda precisa desse ponto da educação, do treinamento, né, da capacitação, porque é uma coisa nova para todo mundo nesse formato que a gente está falando hoje, né? A gente brinca que há 10 anos atrás não se falava em CX, né? A gente sempre trabalhou com satisfação de clientes, com pesquisa, enfim, outras coisas que olhavam para a satisfação do cliente, né, para a base de clientes, mas acho que nesse formato que a gente tem hoje é muito recente. Então, ainda tem necessidade dessa disseminação dentro das empresas, Tem uns 10 anos, né? Mais ou menos, né? Foi evoluindo. Começava Começou muito a se como falar. fidelização, exclusivamente, ou gestão de clientes. Gestão de clientes. Daí tinha muito relacionamento, então talvez focado no ponto de contato direto, daí ele foi, acho que tomando forma de CX. Isso. E o que eu estava pensando enquanto a Mônica falava é que o CX em si, ele até faz com que cada profissional revisite o que ele já sabe. Porque mostra que as soluções que eu usei até hoje para chegar no resultado não são necessariamente as ações que vão me levar para o próximo estágio. Então, eu já participei de alguns programas de CX na qual a gente vê que os profissionais de outras áreas que fazem parte como embaixadores, como parte de treinamento, eles acabam tendo evolução na própria carreira porque conseguem entregar resultado diferente, porque ele olha e fala, eu não estou sabendo tanto sobre dados, vou aprender sobre dados porque eu preciso entregar valor. Na contabilidade, quais são as novas tendências que vão fazer com que eu ache resultados mais interessantes para a instituição e com isso tenha alavanca. Sim. Ele faz a gente revisitar, né? Toda vez que eu escuto o cliente, eu revisito e vejo. Talvez aquele processo não é mais assim. Como que o mercado está fazendo e eu vou me atualizar? Isso é muito legal, porque ele faz com que a gente sempre esteja aprendendo, né? Aprendendo tanto sobre o que é a pessoa, o ser humano, quanto o processo, né? A parte técnica que a gente tem no dia a dia. Acho que o CX tem muito disso mesmo, melhoria contínua, que é a história do Kaizen, que a gente vinha falando, e aprimoramento e refinamento, que são isso, as experiências novas. Agora estamos falando de novas tecnologias, né? O que a IA vai provocar? O que na realidade, as mídias sociais trouxeram de diferente? Antigamente se falava que um cliente satisfeito, ele vai falar para um número X, mas é sempre infinitamente menor do que um cliente insatisfeito para conseguir reverberar. Então, na realidade, quanto mais poder ele tem, quanto mais mídias que ajudam a massificar essa notícia ruim, você tem que estar muito preparado, né? E até com as políticas que a empresa prega, ações que às vezes você vai lá e fala assim, nossa, eu acho que é legal para o branding a gente fazer uma campanha aqui agora com LGBTQIA+. Legal, você vai lá e faz uma campanha e dá um backlash tremendo, assim, que você não estava preparado para receber aquilo que parte da tua audiência, dos teus consumidores, o cliente. não gostavam. Então, tem que conhecer, tem que saber quem é. Você não vai conseguir vender para todo mundo, se relacionar com todo mundo. Não, e fazer só porque... Quem é seu cliente, se relaciona. Não faz, você tá na onda, que é trending topics, que você vai se lascar forte, né? A gente tem o caso da Bud Light aí agora, que tomou, enfim, o hit tremendo nas vendas. Fizeram lá umas latinhas personalizadas, mandaram com umas personalidades trans. Putz, as vendas começaram a despencar, horrível. Não era a identidade do consumidor, americano conservador. Tá todo mundo falando mal, caiu o VP de marketing, caiu o diretor, caiu todo mundo, simplesmente com uma ação legal que você queria fazer para criar identidade com o segmento, né? E tem muita coisa legal para a gente falar, né, de experiências, de exemplos de experiências, mas no fim das contas, né, tudo isso bate no bolso, né? Então, assim, não é só uma discussão de criatividade, de pensar em oportunidades, é uma discussão também de retorno financeiro. Uma pesquisa um estudo, na verdade, do Boston Consulting Group, o BCG, falou que empresas líderes em CX tendem a crescer 190% mais do que a média num período de 3 anos. Então, empresas que, de fato, já enxergaram que colocar CX na matriz do negócio vale a pena rápido
e de forma tangível. Queria te fazer uma pergunta sobre o Grupo Boticário, que dispensa apresentações, né? E, na minha opinião, tem uma postura excelente no que diz respeito a gerar boas experiências com o cliente. O que vocês têm feito de ações e que refletem, claro que não precisa falar tanto dos detalhes, mas que refletem financeiramente, positivamente para a empresa? Eu acho que o Boticário, ele já nasce e respira a experiência desde o começo, né? Da fundação, da história da fundação, um grupo brasileiro, né? Com marcas muito fortes. Então, já pela força das marcas, estabelece uma relação com o consumidor brasileiro absurda, né? Eu tenho várias lembranças. Então, acho que meu Tati quebrou quando caiu no chão. Exato. Então já faz parte da criação da acho que é vida. isso, são marcas que fazem parte da vida do brasileiro e já tem essa relação construída, né? São produtos que por si só têm a força. Mas dentro da companhia, eu acho que a gente tem ações que fazem a gente respirar a experiência de dentro para fora. E para mim esse é um grande diferencial. Então a parte de relações humanas, de relação dentro de casa também é muito forte. A gente tem áreas de experiência espalhadas um pouco diferente, né? A estrutura, mas a gente tem a área de experiência dentro de revenda, dentro do atendimento pós-venda, né? Dentro de e-commerce. Então, todas as áreas têm estruturas que olham para a experiência. E agora a gente tem uma área que está estruturando, né, também centralizando um pouco desse ouvir, né? Então a gente implementou o Medalha recentemente para coletar NPS, CSAT e outras pesquisas, né, ouvir o cliente. Então tem isso, o próprio programa de embaixadores, né, de CX, que eu faço parte. Então, acho que até linkando com o que a gente estava falando antes, de educação, né, de trazer esse conceito para todas as frentes, a gente tem representantes aí, 25 pessoas que representam suas áreas dentro da companhia toda. Então, a nossa missão é levar para dentro das nossas áreas esse conceito de CX, aplicar isso, né? Então, não é só uma teoria, assim, a gente teve que fazer projeto, mostrar resultado dentro das nossas áreas. Então, é uma forma também de fazer isso acontecer dentro. É quantificável, né? Então, o investimento nas experiências se transformam em resultados tangíveis lá dentro de cada área. E o que eu acho muito, muito legal é que a liderança, ela incentiva e dá muito esse exemplo. Então, lá a gente tem um programa que chama Varejar, que assim, todo mundo tem que ir ver o cliente, tem que ir para a loja, tem que, né, sair da cadeira, tirar a bunda da cadeira, que é o que a gente fala, e vivenciar o cliente para, né, de verdade entender o que ele quer, o que ele precisa. Legal. E tomar decisões dentro de casa. Legal. E no Bradesco, Eric, eu lembro que você comentou e eu pessoalmente fui cliente também na minha infância. Eu me lembro que eu tinha uma conta poupança que a minha mãe abriu para mim. Foi o primeiro banco que tirou o gerente, né, lá da cadeira, tirou o gerente levantou a bunda da cadeira e foi para frente da agência. Conta um pouquinho pra gente, como que fica essa questão de como que o banco, que é um banco já super bem estabelecido, né, trabalha essa centralidade que é a tua área, inclusive, né? Centralidade no cliente. É um desafio legal, porque conforme a instituição foi crescendo, a gente tem que manter o mesmo nível de proximidade que tem lá no propósito, que está na fundação dela. Acho que um dos fatores mais relevantes foi a descentralização e democratização da voz do cliente. Então, hoje, por mês, são coletadas mais de 100 mil feedbacks de clientes sobre a experiência dele, com produto, com atendimento, com a relação dele com o banco, mas isso não adianta ficar só na matriz, ficar só na área de centralidade do cliente, porque numa instituição que tem mais de 70 mil funcionários, isso precisa estar no DNA, no dia a dia de todo mundo, principalmente de quem está atendendo esse cliente. Então, hoje, o gerente da agência, ele tem no real time o feedback de toda a sua carteira. Então, se a Elaine der um feedback, ele vai conseguir ver lá no segundo seguinte que ela respondeu e que ela está feliz ou que ela não está. E tem um programa interno, né, que a gente faz com que o gerente entre em contato quando o cliente tem algum feedback para a gente entender. Primeiro, escutar. Então, assim, Mônica, o que aconteceu? Eu vi aqui que você falou, o que não foi tão legal? Assim, isso já dá a possibilidade da pessoa aprender
precisa verificar se precisa de algum treinamento, e não só na rede de agências. Então, na matriz, as áreas de produto e de segmento também têm acesso ao mesmo sistema, cada um olhando pela sua vertical de negócio. Então, a gente costuma pensar e conversar com as pessoas, elas falam, isso para mim é super rico, né? Tem um case lá que é o Plínio, ele é da área de investimentos, ele lê todos os feedbacks que são dados pelos clientes sobre investimento. E ele não olha pela perspectiva de investimento exclusivamente. Várias vezes ele falou, não, tem um problema em investimento, mas eu precisava resolver uma questão em crédito. Ele vai lá na área de crédito e começa a derrubar os silos que a gente falou mais cedo. Então, isso tem sido um desafio muito gostoso, ao mesmo tempo que a gente precisa de muita tecnologia para fazer acontecer. Porque a inovação, ela parte do ponto de ouvir o cliente, né? Tem que ser contextualizada, a pesquisa, ela não pode ser fora, né? Se você foi na agência mês passado, não faz sentido necessariamente eu perguntar para você sobre a agência agora. Se você comprou o produto, tem que ser no contexto certo, o produto certo. E essa parte de dados é muito bacana porque a gente fez um trabalho com a controladoria da instituição. Imagina, a controladoria de um banco, eles são bem rigorosos. Né? E tem que ser. E a gente pegou todas as respostas que vieram das pesquisas de NPS para falar, o cliente que é satisfeito, ele traz um resultado financeiro mais saudável para a instituição? E se comprovou que vê no livro. 70% a mais de rentabilidade, ele fica muito mais tempo com a gente, isso faz com que o valor que ele traz para a instituição é muito maior. E isso só é verdade porque ele vê uma contrapartida. Ele vê que a gente está agregando no dia a dia dele. Então, até a gente consegue... Cada ação que é priorizada para ser feita para a melhoria da experiência do cliente, ela é quantificada em quantos pontos de NPS isso vai trazer e a gente converte em rentabilidade. Quantos pontos se conversam com qual aumento de receita que isso vai trazer. Que a gente estava falando, exatamente o que a gente estava falando, né? De isso retornar financeiramente de forma quantificável. Desculpa. A gente está falando de gestão da experiência do cliente. E o Eric comentou, né, sobre o tal do NPS. Então, falando um pouco de indicadores, falando um pouco de ferramentas, já que a gente entrou aqui no assunto gestão da experiência do cliente. O que é o NPS que você citou? Por favor, Eric, explica aí para a galera. Esse nome bonitinho, essas 3 letrinhas, eu acho que todo mundo já respondeu ou recebeu uma pesquisa de NPS, né? Em inglês, NPS é Net Promoter Score, que seria, em tradução livre, o saldo líquido de promotores, ou quanto que realmente você tem de fãs da sua marca quando você tira aquelas pessoas que não estão tendo um relacionamento tão bom. Ele é obtido por uma pergunta. A pergunta é, qual a probabilidade de você recomendar aquela marca para um amigo ou parente de 0 a 10? E ele é tão potente porque ele se relaciona diretamente com o comportamento financeiro. Para as pessoas que te dão 9 e 10, quando você vai ver o comportamento financeiro dela, é muito mais saudável dentro da instituição. E o de 0 a 6, eu costumo falar, é aquela pessoa que se pudesse, eu não estaria mais com você, se pudesse, ela tinha ido para o concorrente. E você saber isso de forma antecipada é um grande poder, né? Porque você tem a oportunidade de resolver o problema, resgatar aquele cliente, tratar a causa dele, entender se tem uma coisa passando por tudo para resolver. Mas eu costumo falar, Elaine, que medir o NPS só é um pouco de métrica da vaidade. Aí você tem um indicador, você vê o número e você acha que isso vai fazer as coisas mudarem. É você atuar de forma sistemática, ouvindo o cliente, transformando isso num sistema que faz com que a centralidade no cliente esteja ali no dia a dia da empresa. É transformar o score em system, transformar o NPS em uma metodologia de trabalho. Exato. Total. Você tem que atuar, né? Porque só ter a ferramenta, só tá colhendo aquela história. Estão me dando um monte de informação, não faço nada com isso. Eu acho que é riquíssimo. Eu acho que essa também não é uma ciência exata, né? A experiência do cliente, porque você tem muita coisa quali e quant que você consegue pegar. A gente falou antes das entrevistas, às vezes emoções. Então você vai compondo com uma série de coisas, e aí você usa tecnologia ferramental para tudo isso. Mas sempre contatos. Então a gente está falando do Eric aí, agências. Pô, o gerente, as pessoas da agência, das lojas. Enfim, do Boticário, em todos da marca aí. Tanto de contato, de feedback que você tem o dia inteiro, de ver como que um cliente reagiu em relação ao produto, uma sensação, um atendimento, uma cobrança. E você também prestar atenção a todos, né? Mas hoje tem uma infinidade de ferramental, né? Ferramental nacional.
também, que as startups estão aí bombando e as internacionais bem consolidadas, né? O que vocês usam lá nas empresas, no Grupo Boticário, por exemplo? No Grupo Boticário, a gente colocou o Medalha, que é uma ferramenta internacional, aí acho que as grandes empresas utilizam. Já trabalhei com outras anteriormente também, startups brasileiras. Eu acho que todo mundo tem seu espaço, tem seus pontos positivos. Dentro lá da ferramenta, a gente mede NPS, mas também faz pesquisas de satisfação, que é o CSAT, satisfação de alguns processos, e também o SES, que é o esforço em alguns processos, né? Então, ter esse olhar mais 360 também. Acho que... E agora a gente tem um trabalho, acho que o Eric tinha falado um pouquinho disso antes, que é uma célula que entra em contato com os detratores. Então, esse cliente que dá de 0 a 6, a gente já... Conta um pouco melhor, peraí, antes de falar, o que são os detratores? Detratores são os clientes que dão essa nota de 0 a 6. Então, são os que a gente não considera leais à marca ou estão desistindo de nós, digamos assim, mais claramente, né? Não indicaria. Não indicaria, estão ninguém. abandonando o barco. Então, o que a gente pode fazer por eles, né? Aqui a ferramenta, ela gera um alerta para esse time que atua proativamente. Então, né, tentar o mais rápido possível reverter essa situação. E aí, esse time recebe o alerta, entra em contato com o cliente, escuta exatamente qual é... O player escuta ativamente o que aconteceu, né? Qual foi a experiência ruim que ele teve, que fez ele dar essa nota, e aí a gente tenta reverter e levar isso para dentro das áreas. Então, aí é exatamente o trabalho do Plínio lá. Então, é entrar em contato com cada área, a gente faz comitês, né? Então, junta temas de logística, temas de e-commerce, temas de compra, e vai tentando atuar ali, mudar esses processos dentro de casa, de uma forma mais rápida, né? Mas a primeira coisa é resolver proativamente o problema que aquele cliente está demonstrando na pesquisa. Os detratores são aqueles que a gente precisa olhar com mais cuidado, né? Aí a gente... Não necessariamente, né? Verdade, a gente pode fazer muito benchmark. Eu acho que a gente começa olhando para eles, mas conforme esse sistema que o Eric falou, ele vai evoluindo, ele vai crescendo, a gente vai olhando para os neutros, que são os que dão 7, 8, e também para os promotores, porque a gente tem que cuidar deles, né? São os que mais são os que dão estão próximos da gente. E nota 10, que indicariam nossas empresas, nossos serviços para os outros. E uma coisa das coisas legais, a gente utiliza a mesma ferramenta, que é a Medalha. Então, em todo esse workflow de coletar o feedback, distribuir o feedback, mas tem uma coisa que é muito rica, que é o que o cliente escreveu. Super. Você estava comentando, né, dos detratores, dos neutros e promotores. Hoje, com a inteligência artificial e a generativa, na Medalha já tem uma inteligência que também olha o que o cliente escreveu e decodifica. Porque tem coisas que a pessoa te deu 9, 10... Mas ela fala, eu adoro, mas aqui não tá legal. Então, você conseguir entender o sentimento do que a pessoa escreveu e você começa a achar oportunidades mesmo naqueles seus clientes Isso é legal. Com notas mais avançadas. Sair do quantitativo da nota e pegar essas nuances que aparecem nos comentários, né? E queria saber, assim, exemplos, né? Vamos falar das empresas que fazem bem feito e das que não fazem tão bem feito. O que você acha, Mônica? Quem que, na opinião de vocês, faz aquilo que prega? O tal do walk the talk. Olha, eu acho que em muitas empresas internacionais e nacionais, você tá uma que, tipo, a Amazon, que ela prega e tem na missão dela, que é tipo obsession for the customer. Então, todo mundo tem que ter obsessão pelo cliente. Ter esse comportamento, ter na veia. Você vê que a Amazon nasceu lá dessa história do marketplace, de vender. Ela já usava IA, porque essa história do algoritmo, da ferramenta, de te recomendar. Então, a próxima melhor opção de livro, de produto. Hoje, você compra desde detergente, mercearia, livro, eletrodomésticos, tudo. E cresceram, tipo, para vender cloud, para vender uma série de coisas. Tem as lojas offline, então tudo isso desse entendimento qual e quanti do cliente, levando para todas as áreas da empresa. O melhor processo de devolução, então é frictionless, né? Porque a história é, você tem que ter um processo, e por mais chato que seja aquela jornada, todas elas têm que ser boas, não só da compra, da chegada do livro. Putz, deu errado, e aí? O que eu faço? Vou entrar agora, já falar, ai, que medo, vou ter que falar com 10 operadores, 10 horas esperando. Não,
Então, isso é o walk the talk para mim. Na Amazon, você liga, deu errado, a devolução, ninguém questiona, falar nada, já te manda o ticket, é de graça, você vai lá e entrega. Outra empresa, várias, né? Internacionais, elas têm várias, eu acho que a gente tem que falar de casos locais. Acho que tem o iFood, por ter mais de 60 milhões de transações, nascer já nessa era, né, digital, enfim, e eles têm 3 públicos, né, que são os lojistas, os estabelecimentos, tem os entregadores, cada um deles relações complexas e como melhorar com cada um, e o cliente final. Então, eles têm o B2C, o B2B, e tem essa parte aí de, não é CLT, uma relação de parceria, mas com os clientes, eles têm muitos fóruns e hoje são referência nessa parte de Customer Experience. Eles têm os embaixadores, eles têm comunidade de cliente, eles têm grupo beta para você lançar produtos antes. Da parte de inovação, eles têm lá o grupo dos jet skis, então, porque o que acontece vai com a Claro, com o Bradesco, com o Boticário, que às vezes são transatlânticos. Porque você tem um legado de sistemas, pessoas, processos, e quando você nasce do zero, como essas empresas nascem na área digital, muitos já no cloud, né? Não tem on-premises, enfim, é muito mais fácil. O iFood consegue conciliar isso também, né? Os funcionários são chamados lá do Food Lovers, tem uma política, então é isso. O CX não é responsabilidade de CX, é de todo mundo. Todo mundo tem que fazer melhor. Todo mundo que viu alguma coisa ruim. E eles tentam fazer experiências encantadoras. Tipo, põe a roda gigante no Ibirapuera, põe uma mega roleta lá. Alguns vão escolher alguns prêmios master, outros prêmios pequenos, porque não dá para premiar todo mundo que vai na roda gigante, mas só ação, só você lembrar, só você tá lá, então acho que tem. E tem um que é concorrente do Eric, mas eu acho que também faz parte dessa nova geração, que são os bancos digitais, né? Acho que o Nubank, com a história do roxinho, de facilitar e também terminar com os attractions e melhora muito a jornada, desde a pesquisa até a adesão, e você virar cliente de um banco, antigamente você tinha que ir na agência, levar um calhamaço, documentação, acesso aí. Então, essa história do roxinho, os atendentes são empoderados. A gente tem caso lá, super famoso, do cliente que ligou e falou, putz, meu cachorro comeu o cartão, o que eu faço? Eles não só mandaram um novo cartão, mandaram um brinquedinho pro cachorro. Que legal. Eles mandam cartas personalizadas, tipo escrito à mão, né? Porque a tecnologia permite. Então, aquela relação próxima com milhares de pessoas. Então, enfim, e por aí os colegas têm vários exemplos aí também. Poxa, eu acho que o Bradesco com a campanha, né, entre nós, você vem primeiro. Quando você me explicou também o ponto de vista da centralidade do cliente, de quem está de dentro, né? Eu pensando por fora, para mim já estava muito bacana. Mas aí, vendo alguém da centralidade do cliente falar, fez todo sentido. Para mim é um exemplo também, né? Do walk the talk. Eles estão de fato, vocês, né? Estão de fato fazendo isso. É um desafio diário que precisa fazer parte de todos os níveis, né, da instituição. Dos diretores, das equipes, dos analistas. E o que a gente fala muito não existe problema do cliente. Existe um problema que é seu. Então, qualquer tema que chegar, a gente precisa entender por que aconteceu, como que isso faz para mudar, porque a gente consegue não só potencializar a experiência, mas otimizar resultado, otimizar processo, muitas vezes. Nessa linha de empresas nacionais, que estão fazendo um trabalho excepcional, assim, além do Grupo Boticário, que eu sou super fã, eu gosto de dois exemplos. A Localiza, eu acho que a Localiza, ela vem de um negócio complexo do ponto de vista, né? Tem um imobiliário grande, tem N situações que podem acontecer, e é uma empresa 100% brasileira, começou com 4 Fuscas a Localiza, e quando você vai conversar com eles, você vê uma preocupação legítima de entregar a melhor experiência para o cliente. E saindo do mercado, talvez que a gente está mais acostumado, o Albert Einstein tem um trabalho de experiência do paciente fenomenal, assim, de muitos processos são revisados e eles criam tanto processos do ponto de vista de saúde quanto do ponto de vista de atendimento, porque eles escutam, porque eles falam, e é um momento muito especial das pessoas, né? Seja por alguma situação de saúde que precisa ser tratada, ou diariamente nascem várias brasileiras lá, né? Então, são 2 instituições que eu vejo que diariamente estão ali procurando colocar a experiência do cliente ou do paciente, não só no dia a dia, mas a estratégia de negócio que eles têm. Exemplos muito legais, Mônica. Eu também adoro o Boticário, faz parte da minha vida sempre. E o Bradesco, acho que a gente vê muitas inovações, que tem mais desafios, eu acho.
um banco, né, que tem um legado, enfim, uma corporação dessa que são os outros sistemas, mas assim, a própria BIA, que é um sentido de humanizar, de trazer essa questão toda da digitalização, os aplicativos mais fáceis, eu acho que tem vários, ter uma pessoa de centralidade, ter os embaixadores, enfim, o Boticário, acho que tem 1000 experiências aí. Então, falando da BIA, né, que é a inteligência artificial do Bradesco, a gente entrou aí no assunto das novas tecnologias, né, da inteligência artificial. Eu queria saber, explorar um pouquinho aqui com vocês, como que vocês acham que a inteligência artificial e essas novas ferramentas, novas tecnologias podem ajudar tanto o profissional de marketing, de comunicação ou de outras tantas áreas que hoje representam o CX nas várias frentes, a exercer um trabalho melhor? E como que vocês acham também, do ponto de vista do cliente, pode ajudar a melhorar a experiência, né, a relação que se estabelece ali com a marca ou produto? A BIA, ela foi bem disruptiva, o Bradesco, quando fez o lançamento dela, e ela continuou evoluindo, né? Mas eu acho que o principal é estar focado no valor agregado que tem que ser gerado ali para o cliente ou para o funcionário. Porque, inclusive, existe a BIA dos funcionários, né? Então, dentro do banco, imagina, né? A gente tem uma gama de produtos super completa, cada um para um perfil de clientes específico. É difícil, né? O profissional conhecer todas as regras que estão ali associadas. A BIA conhece, e a BIA ela agiliza dando essa informação de forma muito mais contextualizada tanto para as pessoas dos departamentos, das áreas internas, quanto da frente de atendimento. Interessante. Ela também trabalha para os funcionários. E muda, a gente, quando fala de novas tecnologias, se cria novas profissões, né? Então, no começo, quando se começou a falar de inteligência artificial, essas profissões vão terminar, na verdade, elas se transformam. Dentro do banco, a gente tem os curadores da BIA. Então, é uma equipe super capacitada de pessoas que passam o conhecimento humano para a inteligência artificial, né? Vai treinando ela de maneira muito próxima para que a experiência do cliente seja a melhor possível. E ela é multicanal, né? Então, essas inteligências, né? Elas não podem estar em um único canal. Elas estão no WhatsApp, elas estão no aplicativo, elas precisam evoluir conforme a gente tem agora problemas mais complexos, né? Porque cada vez mais os serviços vão se interligando, você vai se interligando com o setor de entretenimento e não dá, né, para a gente deixar isso no papel para que as pessoas conheçam ou num FAQ exclusivamente num site, né? Não, e o brasileiro, né, ama uma rede social, ama o WhatsApp, né? Nossa, Somos os terceiros, depois de Índia e Indonésia, a usar redes sociais no mundo. Exato, muito consumo. Eu corroborando com o Eric, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que, enfim, todo mundo está humanizando, que é uma tendência. Então, você tem a tecnologia, ele ajuda a massificar esse relacionamento e a escalar, né? Estamos falando de um Bradesco que tem milhares de transações por dia fazer. Agências, funcionários, uma complexidade absurda, né? Boticário, mais de loucura. Então, acho que se a gente usa para o bem mesmo a tecnologia, ela vem para ajudar. Obviamente, a gente fica com muito receio. Quantos empregos vão se perder e tal. Mas é que eu acho que há uma transformação, um shift de lente, né? Então, por exemplo, às vezes a gente tem um monte de rap lá de atendente, só fazendo o básico, você automatiza. Para que eu vou ter um atendente, uma ligação cara, para receber uma pessoa que é a segunda via de conta? Gente, deixa no automático. Vai lá e faz um processo rápido para o cliente, rápido para todo mundo agora. Uma pessoa que está com dificuldade, quer fazer uma mudança, tem um processo complexo, teve um item que ele não concorda, que precisa entender. Um investimento que o Plínio tem que ajudar para entender o perfil dele. Porque, enfim, a maternidade chegou e ele quer poupar até o filho ir para a faculdade, fazer isso. Quer trocar uma ideia. É humano, mas assim, tem milhares de transações que você põe na máquina. E tem também as pessoas que querem conversar com gente. A gente estava comentando aqui do brasileiro, né? A gente gosta muito de conversar, que vai querer pegar a segunda via da fatura com o atendente também, né? Não dá para esquecer, somos jeito. Eu acho que também depende da proposta de marca, né? De como essa marca se coloca. Então, estava explicando para a Elaine, né? O cliente do Boticário, da marca Boticário, ele espera essa humanização da marca, ele não espera diferente. Mas concordo com a Mônica, né? O que é assunto mais simples que eu posso automatizar, que eu posso deixar mais fácil para ele, né? E aí eu acho que a Brand Persona, ela entra para ajudar nessa digitalização também. Porque nem todo brasileiro vai ter essa familiaridade, né? Sim. Não vai saber entrar, pedir uma segunda via ali, em 5 minutos resolver.
Então, como que eu uso também essa ferramenta, né, para dar instruções, orientar e educar ele a conseguir essa informação mais rápida, mostrar que não é uma barreira, né, que pode ser fácil, que pode ser simples, e ele, de fato, gastar entre aspas, né, o tempo dele e do atendimento humano com temas que precisam de mais, explorar mais, né, de discutir um pouco mais e entender com profundidade. Até para fazer treinamento dentro de casa, né? Falando aqui de Grupo Take 5, a gente tem uns exemplos de empresas que usam para fazer treinamento para colaborador, né? A brand persona e tudo mais. Eu acho que dá uma humanizada para treinamento e capacitação, que era o tempo que a gente falou, você precisa capacitar tanto o cliente, ele precisa saber, né? Você lança uma tecnologia, ele não sabe, não é todo mundo que é trendsetter. Você tem os ultra conservadores, mas esperar todo mundo estar lá e mesmo assim vão ficar com dúvida. Outra coisa, eu tenho visto muito agora, por exemplo, a conscientização com relação à fraude, porque à medida que a gente também se especializa, a fraude também cresce. Os bancos, com muitas campanhas fortíssimas, alertando os clientes sobre o que é essa história, quando chega um aplicativo você tem que descer para pagar, não paga nada, você já pagou. Porque o cliente na inocência cai, né? Então, assim, quanto na inocência ou na pressa? Na pressa. Enfim, quem na deseja isso? O golpe e o crime, infelizmente, sempre está na frente, a gente vai atrás, vendo quem sabe. Porque eles ficam testando tanto o sistema para achar as brechas que às vezes. Então, acho que nem isso, né, da fraude, da capacitação, que você tem que treinar as pessoas. E quanto mais eletrônico você está, se cria vulnerabilidades também, né, a nossa dependência. Eu acho que tem muita oportunidade para estar ensinando e educando o cliente sempre, né? Não é que você fez que a pessoa vai saber, né? Então, você realmente tem que se dedicar. Mas eu acho que a inteligência artificial, até o Eric falou, né, da quantidade de dados que a gente tem que processar para conhecer o cliente, né, e interpretar isso. Não é só receber os dados e, né, deixar ele lá. São milhões de pesquisas, a gente tem que interpretar. Então, acho que ela ajuda a gente a processar tudo isso, né? A dar velocidade em processar e interpretar isso de uma forma mais rápida. Ele falou da ferramenta do Medalha, que faz essa leitura aí qualitativa. Eu fazia isso 10 anos atrás, eu lendo os comentários, né? Então, em quanto tempo a gente consegue dar mais vazão nessa interpretação? Mas, ao mesmo tempo, eu me pergunto, e acho que é uma discussão que está forte, assim, que é dentro das empresas, a gente está preparado para lidar com esse volume de informação e fazer, né, e transformar isso em ações também de forma rápida, né, na mesma velocidade? Então, acho que é uma coisa que está chegando agora, né, falando de inteligência generativa, chat GPT, e que a gente também vai ter que aprender juntos tudo isso, né? Como que a gente também dá velocidade, como a gente se transforma como profissional para usar isso a nosso favor. Como a gente entende, né, os dados, como a gente se alfabetiza para poder usar, né, esses dados e transformá-los em ações, né? História do letramento aí. Tem as questões também de ética e regulação, né? Que à medida que começa a se massificar, e aí é isso, cada um é uno, cada um começa a dar um jeito de usar de uma forma. É a melhor? Não é a melhor? Era aquilo mesmo? Então, enfim, a regulação, a questão de ética, né? A gente tem aí o comercial lá que a Volks fez sobre a Elis, que deu uma confusão, enfim, por fim, o Conato analisou e disse que está tudo bem, eles não vão ter problema. Mas, enfim, a tecnologia disponível, eles já estão lá, estão criativos, vão fazer. Então, né, eu acho que isso tudo faz parte, né? É orgânico mesmo, mas criança discutindo, né? A gente está falando de inteligência artificial, mas tem muitas tecnologias que já existiam um pouquinho antes que ainda podem ser muito mais bem utilizadas, né? Por exemplo, a parte de o eye tracking, para você entender ali como que o cliente está olhando, neurociência, eu vejo que ainda normalmente tem um pé atrás em algumas instituições, e a gente começou a utilizar para testar as campanhas antes de sair. Então, o que eu consigo já capturar da forma que a Erlang vai reagir àquela propaganda, não precisa necessariamente esperar ela ver, né? Eu posso testar isso com uma base treinada, com neurociência, falar, isso aqui gera um sentimento bom ou ruim. ChatGPT já está fazendo isso. Ele está na onda do momento. Eu acho que o mais importante acaba sendo os profissionais dentro da empresa têm que estar aptos a testar. Isso. Tem que estar curiosos para testar. Com esse mindset. Com esse mindset de procurar as novidades, mas não utilizar ela de forma irresponsável. Porque, né, em todas as instituições que a gente passou, tem dados muito sensíveis. E por isso ele precisa ter o cuidado, tá? Colocar da forma correta, no tempo correto, agregando valor para o cliente, mas não abrindo nenhum risco de dados, né? Sim. Eu acho que até nesse sentido dá para fazer tipo as comunidades mesmo internas de estudo dessas tecnologias, né? Porque você traz alguém da contabilidade,
você traz alguém da logística, vai ter uma ideia diferente para um produto que deu problema, alguma coisa que talvez não é o cara do marketing que tem todas as ideias criativas, ou a pessoa de CX que tem que resolver porque é um problema do cliente. O problema do cliente resolver. Não. A experiência, os backgrounds diferentes, enfim, vão trazer. Então, acho que fazer mais grupos de estudos dentro das empresas, de experiência, ficar lá, realmente use cases. Olha, humano presente aí, né? E, pessoal, não posso deixar de falar sobre fidelização e programas de relacionamento. Eu, pessoalmente, aqui no Grupo Take 5, sou responsável pela área de engajamento e eu trabalho especificamente com fidelização em programas de ensino corporativo e treinamento. Então, eu tenho muita curiosidade, queria aproveitar a presença de vocês aqui para a gente falar um pouco sobre isso. Primeiro, perguntar para a Mônica, né, que foi uma das mães do Claro Clube. Pode contar para a gente um pouquinho? Como é que foi o início? É um dos programas mais antigos, né, que a gente tem aqui. Eu, pessoalmente, gosto muito, sou cliente até hoje. Conta pra gente. Então, vou contar um pouquinho, né, breve. É até interessante porque esse ano o Claro Clube agora, no final do ano, vai fazer 20 anos. Ele foi lançado em 2003. Eu fui sim, né, a mãe, mas, enfim, junto com o board, com todo mundo que aprovou, com um parceiro estratégico também. Ele era oriundo de, na realidade, ele já nasceu grande, porque a gente teve que fazer migração de programas existentes e tombar uma base já existente de uns programas para ele. Então, ele já nasceu graúdo, parrudinho. Então, foi bem interessante isso, de ver como os diferentes programas, diferentes clientes que tinham um catálogo de pontos, uma relação de 1 para 1 ou 1 para 2 lá no ponto. Como é que você faz isso para continuar mantendo o valor para o cliente, né? Então, todas essas análises também foram feitas em conjunto com uma parceria, isso é super importante. Às vezes você tem um parceiro estratégico e também ajudando a operacionalizar. Então, na época, teve um parceiro super forte que é a Marca Tato, que já fazia parte de 2 programas e ele continuou sendo escolhido para ajudar. Então, ajudava tanto na parte de avaliação dos KPIs, dos indicadores, quanto nessa parte da plataforma de fazer executar. O que a gente estava falando aqui ajuda, às vezes, muito. Você tem alguém que tem foco também. E aí vem aquela discussão, faz in-house ou faz fora de casa, o que você faz mais rápido? Aí eu levo dados, compartilho com alguém, não levo, qual que é o trade-off aí de se ver nessa questão. Mas realmente foi muito mais ágil fazer dessa forma, né? Então, se partiu para isso. E aí era um programa que tinha 2 tipos de categoria, porque à medida que você vê lá clientes, começa a estudar os dados, as segmentações, você vê que tem uns que acumulam muito e outros que acumulam um pouco e vão levando. Então, não dá para ter todo mundo no mesmo tier ali. Você tem que separar os segmentos e até a relação das pessoas, né? Tem pessoas mais proativas, mais engajadas com essa questão de programa. Então, o programa vem evoluindo, tá há 20 anos, ele tem uma relação de pontos, então tudo que você gasta viram pontos, e aí você vai para o catálogo, né? A preocupação no catálogo era de ter prêmios que fossem relevantes, que as pessoas realmente vissem valor. Você pede um monte, gasta na conta, e a pessoa depois fala, pô, vou ganhar isso aqui. Eu acho que é a chave de qualquer bom programa de relacionamento. Tem que ser relevante. Tem que ser relevante, o prêmio tem que fazer sentido. E aí acho que uma coisa boa que as empresas têm, às vezes, é de usar os produtos da própria empresa, porque às vezes são mais baratos economicamente. Segundo, é uma forma de você fazer o cliente experimentar aquele produto, que às vezes ele não experimentaria se ele tivesse que ir lá comprar, mas se ele tem pontos, ele fala. Outra coisa que você pode fazer são parcerias, né? E aí tem eventos, isso pode que sua marca é forte, você traz outros. E às vezes é um ganha-ganha, somando aqui efeitos de comunicação. Você pode trabalhar também com a parte social. Então, assim, eu não uso meus pontos para nada, mas eu quero doar, eu quero trabalhar no impacto dessa comunidade. Então, escolhe algumas causas, as pessoas até podem estar engajadas votando. Que causas que elas gostam, criança, idosos, de pet, não sei. Vamos acolher. Aquilo que fizer sentido para a empresa e que conversar com a cultura corporativa também, de preferência. Para os clientes também, para se sentirem valorizados. Então, a gente faz muito isso, de também acolher clientes para a parte social e ver em quais comunidades os programas fazem mais sentido. E a parte de entretenimento e experiências que eu acho muito legal. Então, você levar para um show, para um backstage, para fazer algo que é tipo assim, priceless. Aquilo que você fala, experiências premium. Adoro. O cliente adora e quer se sentir assim, pô, especial. Ele não sai e consegue comprar. Então, você não está falando de preço, você está falando de valor. Quanto vale ir lá no show e ver a Anitta, sei lá. Tá no backstage, ela te convidar para marquir, né? Então, vê. E a parte, por exemplo, de cinema, era super bem vista. Então, o cinema que já vendia o programa baratinho hoje não é tanto, né? Você comprou 2 ingressos, uma pipoca, um estacionamento, pô, isso é
Né? E é um momento que você faz com a família, né? E no cinema é tão gostoso. Você tá relaxado, né? A resistência no ar tá lá pra curtir. Eu acho que tem que dizer tudo isso. E os que traz, né? Que o programa tem que ser legal, tem que ser uma relação de longo prazo. Na hora que você lança um programa, você não pode tirar mês que vem. Lançou desse. Acho que você pode fazer muito teste antes. Faz teste. Todas as empresas tinham muitas ações de relacionamento, que é isso que a gente está falando. O relacionamento se dá através de vários formatos, mas o programa é uma questão formal. Na hora que a empresa vai lá e decide, tem que estar disposta a manter. Os cartões de crédito, como o Eric comentou antes, são das indústrias que entraram há muito tempo nisso, e as empresas de aviação e são formais. Então, você tem que entrar e ser duradouro. E, para isso, ele tem que ser economicamente viável para a empresa, porque você cria um passivo, né? As pessoas têm direito a converter aqueles pontos, você tem que ter dinheiro no caixa para pagar aquilo. Especialmente quando se fala de pontos, mas tem várias formas, né, de programas de relacionamento, né, de fidelização. Tem os pontos, tem as experiências, são não só programas, mas ferramentas também, né, as experiências, o cashback, os retornos rápidos. Hoje eu me inscrevi no programa da Copenhagen, que o Grupo CRM é um cliente nosso, inclusive, e eu adorei, porque eu gastei um valor que não foi muito e que amanhã já consigo resgatar um outro chocolatinho gostoso, que não é só um brindezinho, é um chocolate que eu vou levar para casa. Então, eu vi valor real naquilo, eu vi rapidez e simplicidade também. Vocês fazem parte de programas de fidelização, de relacionamento? O que eu tenho visto e percebido é que as marcas têm partido para um caminho de gamificação desses programas, porque aí o programa, ele, é o que ela falou, assim, você tem recompensas rápidas, então eu consigo ir mudando de segmento conforme as ações que eu vou fazendo. Isso se torna até um entretenimento, de certa forma, né, a relação com a marca ali mais frequente. Não só no momento da compra, no momento de um problema, mas eu tô ali exercitando, de repente fazendo um review para ela que gera um ponto para mim. Então é uma relação de troca, é um entretenimento e tem recompensas mais rápidas, né? Não é aquele prêmio enorme no final que vai demorar anos para eu conquistar. Você nem lembra. Nem vou lembrar. Exatamente. Né? Então eu acho que eu tenho sentido esse caminho, assim, né? Você visto as marcas por aí. O Grupo Boticário tem. O Grupo Boticário tem, não nesse formato, ainda no formato de pontuação, então, né, conforme compra, gera pontos que retornam em desconto nas próximas compras. Faz então, parte também. Faz parte também. Legal. E eu acho que é bacana porque tem tanto de empresas grandes quanto empresas pequenas. Acho que não é algo que é exclusivo, né? Por exemplo, tem uma empresa que cresceu muito, mas ela começou recentemente chamada Insider, de roupas tecnológicas. Além do produto ser fantástico, eu sempre vou lá porque eu sei que quanto mais eu utilizar deles, eu acabo tendo alguns benefícios. E dentro do Bradesco, né, a Livelo é uma empresa do grupo, então foi premiada mais de uma vez como a melhor, né, nesse nicho que ela atua. E o que eu gosto bastante é que, de um lado, você pode ter esse programa de pontos ali, onde você até tem processos de acumular com mais velocidade, também de converter isso em experiências, não exclusivamente em viagens. Mas tem o Viva Prime, né, que é para o segmento de alta renda do Bradesco. Você tem ali alguns benefícios, como mesas em restaurantes de forma exclusiva, desconto no produto, e você vê vantagem além daquilo que é o core business do serviço que você está. E a Mônica falou, acho que é o que faz tudo dar certo ou tudo dar errado. Tem que ser economicamente viável. E, do outro ponto, a gente tem que se sentir não enganado, né? Como você comentou, né? O cliente ele tem que ver valor naquilo, porque você se inscreve e esquece. E daí, quando você lembra, você fala, nossa, não já perdi os pontos. Já perdi os pontos, isso não foi tão legal, não tinha essa visibilidade. Eu assumo que, assim, eu sou meio ressabiado para entrar em programas de ponto, porque minha visão é mais de longo prazo, mas quando eu entro é para valer, né? Precisa valer a pena. Heavy user. Sou heavy user, sou do que utiliza sempre, tá ali olhando. Eu gosto de ver os pontinhos crescendo, por exemplo, no Booking, quando você faz as suas reservas por ali, você vai ganhando noites, né? Adoro quando completa a cartelinha, me sinto super feliz. É ótimo. Quem não gosta de mimo, né? Reconhecimento, a relação que você tem com aquela empresa. Nos programas de treinamento, a gente aplica muito, né, essa ciência, né, por trás do que motiva, né, as pessoas. A gente usa muito a gamificação também, né, para engajar
as pessoas ali no programa, na trilha de treinamento, e para cumprir aqueles requisitos que são colocados. E eu acho que, para a gente finalizar, o que de fato, para mim, funciona muito, e eu tenho certeza que para vocês também, que eu acho que o que a gente precisa fazer o tempo todo é olhar para o cliente, com o olhar do cliente, para entender o que motiva ele, o que vai fazer com que ele se engaje, o que vai fazer com que ele recomende o nosso produto, o nosso serviço, o que vai fazer com que ele queira ter uma relação de longo prazo para a gente, e para isso a gente precisa da humildade, que é de fato colocar ali as sandálias da humildade e reconhecer que a gente sempre tem onde melhorar. Né? E eu acho que é isso que vai fazer com que o Customer Experience, os programas de relacionamento, enfim, a ciência do cuidado com relação ao consumidor tenha vida longa, porque é o que vai sustentar, de fato, uma empresa a longo prazo. Afinal de contas, a gente só existe por causa dos clientes. Exatamente. Muito, muito obrigada, gente, por vocês estarem aqui. Eu adorei. A gente tem muito papo para bater ainda. E eu espero vocês no próximo episódio do Take 5 Lounge. Fica ligado. Até já.